É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. O bairro Serra Verde é um dos mais recentes de Belo Horizonte e está localizado na Regional Venda Nova. Suas principais vias de acesso são a MG10, a Avenida Pedro I e a Avenida Cristiano Machado. Internamente, a Avenida Leontino Francisco Alves e a Rua Neném Lara Rocha são as mais movimentadas. A origem da região remonta ao século XVIII, quando começou a ser povoada como ponto de parada dos tropeiros responsáveis pelo abastecimento da região das minas de ouro e diamante. Apesar disso, o Serra Verde se formou somente em 1981, a partir de um projeto da prefeitura que previa obras de infraestrutura e a construção de casas populares na região, que até então pertencia à Fazenda Serra Verde. Os conjuntos habitacionais estão presentes desde o início do bairro e constituem uma das características mais marcantes da área, uma vez que são os edifícios mais altos e se destacam pela numerosidade. Moradores aqui. Inclusive, quando nós chegamos aqui, você poderia contar no dedo, teria umas 30 pessoas, seria o máximo. Só no meu prédio só tinha eu e mais 2. E aí vocês vieram para ocupar os conjuntos habitacionais que foram sendo construídos? Não, quando nós, a Coab tinha uma grande política, até gostava, que quando eles passavam o imóvel para você, você fazia inscrição e o imóvel já estava pronto. Então, se você fosse aprovado, né, com aquelas burocracias, né, que é de praxe, você já recebia a chave, você já poderia vir. No bairro também está presente o Parque Serra Verde, cuja área foi doada à Prefeitura de Belo Horizonte em 1992. Ele é o segundo maior parque da capital, ficando atrás apenas do Parque Mangabeiras. Atualmente, ele é aberto à visitação, apesar de ainda ter uma infraestrutura precária. Apesar disso, existe uma equipe responsável pela manutenção do parque e pela promoção de atividades educativas para a comunidade. Então, o parque desde 2007 já desenvolve algumas ações. Essas de educação ambiental, tipo palestra, trilha. Os alunos das escolas aqui vão... As alunos da escola que visitam, ou a gente visita, a gente acabou de chegar. Serra Verde é predominantemente residencial e urbanizado em sua totalidade, contendo rede de esgoto, rede elétrica, ruas pavimentadas, coleta regular de lixo e linhas de ônibus. Ele é composto em sua maior parte por casas e os prédios presentes são geralmente dos conjuntos habitacionais construídos. Os prédios são de médio porte, com cerca de 5 andares, e as casas, na região central do bairro, têm um aspecto humilde, porém conservado. Na periferia, é possível identificar assentamentos irregulares, com construções precárias e de baixa qualidade. No bairro estão também presentes 2 escolas, a Escola Municipal José Maria de Alckmin e a Escola Estadual Getúlio Vargas. Há também um posto de saúde e um centro de convivência, principal responsável pela organização da vida social do bairro. Esse comunitário funcionando, meu bairro não tem isso. Então, só de ter uma horta comunitária, tem um almoço coletivo aqui, que eles fazem almoço, são moradores que vêm todo dia, eles têm a escala deles, e eles se organizam para fazer almoço para moradores de rua, para pessoas mais carentes. Isso de segunda a sexta funciona. A horta aqui é o seguinte, cada um tem um canteiro, né? Você pode ter 2 ou 3 canteiros se você quiser. Aí nós fazemos quando chega a conta de água, você faz um rateio, né? Divide, são 56 canteiros. Então você divide por 56, geralmente dá para cada um, dá R$6 para cada um. Aí você pode ir ali e pegar o que você quiser do seu canteiro. Do seu canteiro, aí a gente faz aquela breganha, né, vamos dizer assim, né? Você tem lá uma alface a mais, eu posso, a gente troca. A gente ganha as coisas para fazer para os irmãos da rua. Então quem quiser comer é livre. Sim. Tá? Depois vocês... O comércio do bairro dedica-se principalmente a atender às necessidades locais, por meio de farmácias, padarias, açougue e algumas lojas de roupa que se concentram na Avenida Leontino Francisco Alves, a principal via do bairro, que reúne, além do comércio, os principais fluxos de saída e entrada do bairro. Com o crescimento da região, em certos horários de pico, o trânsito nessa avenida pode se tornar lento.
E aqui no bairro vocês têm tudo que vocês precisam? Tudo, você não precisa ir na cidade para nada. É? Tem certas coisas que não tem jeito de você... tem que ser lá no centro mesmo, né? Mas são coisas assim, raízes, você vai no Ministério da Fazenda, então aí que eu vou lá. Mas fora disso, aqui você resolve tudo. A região tem a característica de ser um bairro dormitório, em que muitas pessoas trabalham principalmente na região central de Belo Horizonte, mas residem nos conjuntos habitacionais construídos. Durante o dia, o bairro é relativamente seguro. Muitas pessoas caminham e utilizam as ruas, porém, há registro de alguns assaltos às lojas. Já à noite, foi-nos relatado que o bairro se torna mais perigoso e violento, e há indícios da presença do tráfico de drogas na região. Os moradores são, em sua maioria, pessoas mais humildes e com condição financeira baixa. Os habitantes idosos são geralmente os que ocuparam o bairro ainda na década de 80, com os primeiros conjuntos habitacionais. Muitas crianças foram avistadas e, atualmente, muitos casais jovens procuram a região em busca de moradias mais em conta. A população se concentra em torno da Avenida Leontino Francisco Alves e pode-se observar um clima ainda de cidade do interior, em que várias pessoas encontram-se sentadas nas calçadas em frente às portas dos comércios. Durante o dia, o bairro tem uma vida ativa. As ruas estão muito movimentadas e muitas mulheres e crianças estão na rua. As escolas do bairro são também responsáveis por concentrar boa parte do movimento diurno. A cidade administrativa e o Parque Serra Verde são geralmente apontados como símbolos da região, além dos conjuntos habitacionais que marcam o bairro. No entanto, provavelmente pela distância e pela desconexão com o restante do bairro, do ponto de vista dos próprios moradores, o Centro Comunitário e a Drogaria Araújo, localizados na região central, é que se destacam como sendo os principais pontos de referência. A cidade administrativa foi inaugurada na região em 2010, mas sua construção começou em dezembro de 2007, no local onde antes havia o Hipódromo Serra Verde, pertencente ao Jockey Club de Minas Gerais e em atividade desde o ano de 1965. Após sua construção, o bairro passou por muitas mudanças, que fazem com que os moradores tenham opiniões divergentes quanto à implantação da sede do governo na região. Se você comprava aqui um apartamento aqui por R$15.000, hoje você compra por 150, 160 mil. Então, para você ver que o valor foi assim. Agora, nós perdemos um pouco de sossego, né? Porque você para atravessar aqui a avenida aqui, essa avenida aqui, ali, meu filho, só tem que atravessar na rotativa, porque o movimento é grande. E nesse movimento nós perdemos aquela tranquilidade, mas fora disso foi ótimo. Eles urbanizaram as ruas que não era calçada, nem asfaltada, então pavimentaram as ruas tudo, botaram a rede de esgoto, então ficou muito bom. Né? Então o centro administrativo aqui foi ótimo. O nosso bairro aqui, para nós não trouxe muita coisa boa, não. O trânsito aumentou, mas não é um trânsito, porque assim, se aumenta o trânsito e as pessoas consomem aqui no bairro, o comércio sobe. Mas não, virou um trânsito de passagem. O comércio em geral, para a população, não sei, mas para o comércio em geral não foi bom. Não surgiu um efeito para nós. Então, trouxe muito investimento no vetor norte geral. Mas no bairro Serra Verde não houve esse impacto. O caminho do bairro à cidade administrativa é longo e precário. A pé demoramos cerca de 30 minutos e alguns trechos se mostravam perigosos, como o meio-fio da estrada que dá acesso ao complexo. Chegando lá, nos deparamos com um espaço imponente e desumano, com mais vagas de estacionamento do que bancos e outros espaços destinados às pessoas. Observamos apenas funcionários públicos que trabalhavam lá, uma vez que a área não se mostrava muito acessível e acolhedora para os habitantes do Serra Verde. A partir de uma visão interna, percebemos que, como os conjuntos habitacionais foram os principais responsáveis pela ocupação da região, conclui-se que as pessoas são unidas e que o centro comunitário é o principal organizador dessa comunidade, que aprendeu a, conjuntamente, lidar com problemas urbanos diários sem ter que depender tanto da presença do poder público. Iniciativas como a criação do grupo dos comerciantes no WhatsApp para facilitar a comunicação e aumentar a segurança demonstram essa união e interdependência da população local. Hoje em dia, se me oferecer 200, 250 mil, eu não vou. Eu saio daqui pra cá. Só depois de muito. Eu falei que era depois de aposentei, agora só depois de muito. Então vai durar mais um pouquinho, né? Você acha que dura mais uns 20 anos?